Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado porque Tu tens sido o nosso refúgio, a nossa fortaleza, o socorro bem presente nas tribulações. Nós temos visto, Senhor Deus, a Sua mão em todos os momentos da nossa vida. Senhor Deus, só não temos talvez desfrutado mais do Teu cuidado, porque muitas vezes a nossa fé, Senhor Deus, ela se enfraquece quando olhamos para as circunstâncias. Mas o Senhor continua o mesmo, santo, puro, perfeito, inabalável. Tu és o Deus poderoso sobre todas as coisas. Senhor Deus, nós suplicamos essa noite que o Senhor venha nos ensinar através da Tua palavra, que o Senhor venha colocar os nossos corações totalmente quebrantados na Tua presença, para que possamos ser enriquecidos, Senhor Deus, porque a Tua palavra é o tesouro eterno, Senhor Deus. Nós não queremos nada aqui que não seja da Tua palavra, por isso tem misericórdia do Teu servo, que vai trazer a exposição da palavra, tem misericórdia dos Teus servos, que estão com os corações prontos para receber da Tua mensagem. Senhor Deus, muito obrigado. Muito obrigado porque mesmo sendo aqui meio de maio, o Senhor tem derramado chuva sobre nós, Senhor Deus. O Senhor tem trazido já um tempo já mais frio, Senhor Deus. Tudo se cumprindo, Senhor Deus, de acordo com o Teu cronograma e não com o nosso, Senhor Deus. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito, no nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, existem vários apelos diariamente sobre as nossas vidas. Todos os dias nós somos confrontados e alguma coisa nos é pedido. Olha para você ver. Vou dar aqui alguns exemplos que eu anotei. Você precisa dar o melhor que você puder e estudar para você ser alguém. Você precisa entregar alguma coisa. Você precisa dar o melhor que você puder para você ganhar dinheiro e suprir a sua família. Mais uma coisa que estão nos pedindo. Você precisa dar o melhor e, além do estudo, graduar-se alguma coisa a mais para você ter mais um título, 2, quem sabe 3, porque o mercado, a concorrência é grande e você precisa estar na ponta. Você precisa dar uma hora extra a mais, arranjar um segundo emprego, porque você precisa ter as coisas que estão na moda. E as coisas custam caro, e você precisa comprar, porque você não pode ficar para trás. Você precisa agora dar um tempo de descanso, você precisa descansar. Olha, você precisa descansar, pois ninguém é de ferro. Você precisa agora dar o melhor de você e ir ao culto. Você precisa dar o melhor de você e ler a palavra. Você precisa dar o melhor de você e tomar uma decisão por Cristo Jesus. Isso nós escutamos todos os dias. Nós escutamos todas as horas. E quem sabe o nosso coração mesmo nos faz esse apelo. Mas é interessante. O Senhor muda os conceitos. O Senhor muda os conceitos. Nós vamos ler apenas o versículo de número 26 do capítulo 23 de Provérbios. Provérbios 23, 26. O Senhor vai fazer um apelo, vamos dizer assim, vai pedir alguma coisa para nós. E diz a palavra do Senhor: dá-me, filho meu, o teu coração e os teus olhos se agradem dos meus caminhos. Meus irmãos, o Senhor está pedindo alguma coisa para nós, Ele está mudando todos esses conceitos que eu citei aqui. Ele está quebrando tudo isso que a sociedade tem colocado sobre nós. É um peso, não é verdade, que nós temos tentado arrastar, porque nós não podemos ficar fora dessa, vamos dizer, dessa atualidade. E o Senhor vem e mostra que só uma entrega verdadeira dos nossos corações realmente fazem as coisas valerem a pena. Meus irmãos, eu já dei meu testemunho aqui várias vezes, mas eu fui uma pessoa que correu muito atrás das coisas, e por isso eu não sei se eu estafei ou se eu envelheci precocemente, mas eu fui a pessoa que dormia 4 horas por noite para poder correr atrás de coisas. E talvez já tenha lido isso lá atrás, mas não tenha prestado atenção, porque o Senhor nos chama aqui para algo que o mundo jamais vai nos chamar. Muito pelo contrário. Para que o Senhor nos está chamando aqui, nós precisamos sair do mundo, no sentido espiritual, não no sentido literal. Porque há um chamado de Deus à santidade.
O que é uma pessoa se santificar? Se tornar santa. O que é uma pessoa que está em santidade, uma pessoa santa? É uma pessoa que está separada do pecado para Deus. Interessante que quando nós nos tornamos santos em Cristo Jesus, nós não saímos aqui desse mundo. Nós saímos desse mundo espiritualmente, porque essas coisas não nos atraem. Mas nós continuamos vivendo nesse mundo, mas de uma maneira santa, ou seja, da maneira de Deus, e não da nossa maneira. Meus irmãos, nós temos muitas vezes brigado com o Senhor. O Senhor em Hebreus, não precisa abrir não, 12, 14 diz, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. E ele diz lá em 1 Pedro, sede santos, porque eu sou santo. E é interessante, há um apelo à santificação, há um chamado à santificação, há uma exortação para que nós não concordemos com esse presente século, mas que nós sejamos tirados desse presente século. Meus irmãos, se nós deixarmos o nosso próprio coração decidir as coisas, nós vamos voltar lá atrás, nós vamos voltar à lama que nós nos encontrávamos. Então nós temos que deixar Deus dirigir as nossas vidas. E ele começa dizendo, dá-me. Deus requer algo de nós. É interessante, né? Muitas vezes nós queremos que Deus nos dê as coisas. Então nós queremos um Deus utilitário. Senhor, olha, está chovendo, eu preciso de um casaco, eu preciso de um carro para me transportar, eu preciso de uma casa sem goteira, eu preciso de alguma coisa outra, eu preciso de tudo. Mas aqui é o Senhor nos pedindo, dá-me. O que ele quer dizer com isso? Entrega a tua vida aos meus cuidados. Meus irmãos, nós sabemos que Deus, ele tem todo o poder sobre todas as coisas, mas nós temos uma dificuldade de entregar as nossas vidas aos seus cuidados. Nós dizemos assim, olha, eu sou cristão, sou evangélico, passei pelas águas, mas quando nós temos uma prova, nós não entregamos os nossos cuidados. Ou melhor, nós não entregamos as nossas vidas aos cuidados do Senhor. E nós perdemos noite de sono, nós perdemos a vontade de nos alimentar, nós perdemos o momento de relacionamento em família. Por quê? Porque os nossos cuidados estão sob as nossas forças. E não é isso que a palavra diz. Quando ele diz dá-me, ele diz entrega toda a sua confiança ao Senhor. Ou seja, coloque toda a sua confiança no Senhor. Meus irmãos, você tem colocado a sua confiança somente no Senhor? O Senhor é aquele que você descansa a sua sombra. Você é aquele que acredita que o Senhor, ele não vai deixar que você pereça se ele tem um propósito na sua vida. Você é aquele que confia que Davi, ele diz, fui moço e já sou velho e jamais vi um justo mendigar o pão. Você confia nisso? Ou você acha que isso é relativo? Nós falamos domingo passado aqui pela manhã na escola bíblica sobre esse negócio de relativo. A verdade tem que ser absoluta na nossa vida. Cristo é a verdade, a palavra do Senhor é a verdade, ela tem que ser absoluta na vida do cristão. Quando ele diz dá-me, ele está dizendo também, entrega toda a sua esperança e confiança na obra de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Meus irmãos, não há nenhuma prova de amor maior que Jesus Cristo morrendo na cruz por nós pecadores. Você certamente daria a vida pelo seu filho. Você certamente daria o rim pelo seu filho. Você talvez daria até o seu coração para o seu filho. Mas agora imagine o Senhor, o nosso Deus maravilhoso, enviar o seu único filho, que jamais pecou, para morrer por nós, sendo nós pecadores. Não há prova de amor maior que essa, e não há sacrifício mais perfeito que Jesus Cristo na cruz do Calvário. O Cordeiro Santo que tira o pecado do mundo. Nós vamos confiar. O Senhor está dizendo, entrega a sua confiança, a sua esperança na obra de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Muitas vezes eu chamo a atenção da igreja, para quando nós, no primeiro domingo do mês, nós trazemos à memória aquilo que Jesus fez na cruz do Calvário. E nós precisamos celebrar
no sentido de glorificar a Deus, no sentido de ser grato a Deus, no sentido de fazer uma análise das nossas vidas, quais têm sido as nossas condutas, porque Jesus Cristo, Ele foi até a cruz. E nós temos pecado, e muitas vezes pecado por prazer. E os nossos pecados foram lançados sobre Jesus Cristo naquela cruz. Eu queria que você entendesse isso. Será que esse sacrifício é suficiente para você? Você tem entendido a suficiência do sacrifício? Porque ele é perfeito, nada que nós podemos fazer pode nos levar à salvação, a não ser Cristo Jesus, morto e ressurreto ao terceiro dia. Não é preciso mais nada para ser salvo, a não ser confiar totalmente, colocar toda a nossa confiança e esperança em Cristo Jesus. Eu queria que você entendesse isso, pois isso é a salvação, quando nós entregamos a nossa vida. Agora ele fala, dá-me, ele diz o que nós devemos dar. O nosso coração. Dá-me o teu coração, a fonte de vida. Todos os nossos sonhos, todos os nossos pensamentos, as nossas vontades e as nossas ações são pautadas ou são iniciadas no nosso coração. Agora, se eu tiver um coração totalmente à parte de Cristo, como é que vai ser o resultado desses projetos, desses sonhos? Mas agora, se eu entrego o meu coração, a fonte da minha vida ao Senhor, então todos os meus sonhos, pensamentos, vontades e ações são pautadas no caráter e na vida de Cristo. Por que nós falamos que nos decepcionamos todos os dias com o testemunho dos cristãos, ou dos que se dizem cristãos? Porque eles são totalmente diferentes daquilo que eles pregam no dia de domingo, ou daquilo que eles vivem dentro do templo de adoração. São vidas opostas. Aqui dentro uma coisa, lá fora oposição ao que foi falado ou ao que ele mesmo falou aqui. Nossa vida deve ser o reflexo da glória de Deus. Então, quando ele me diz, dá o teu coração, é porque ele vem e nos completa nisso. E a nossa vida passa a refletir a glória de Deus. E quando as pessoas olham para nós, eles veem essa glória de Deus. Talvez nem saibam explicar. Mas é assim que deve ser. E é assim que é quando nós realmente damos o nosso coração ao Senhor. A santidade de Deus deve ser a nossa essência. Meus irmãos, a essência do homem hoje tem sido a corrupção, a ganância, a soberba, a sensualidade. Mas nunca Cristo. A igreja, ela perdeu isso, porque talvez ela nunca teve. A santidade de Deus deve ser a essência da igreja hoje. Nós temos que sair lá fora e temos que exalar o bom perfume de Cristo. Porque a nossa essência tem que ser Deus. Aquilo que está no nosso coração tem que sair do Senhor. A palavra do Senhor, preste atenção. Isaías 57:15 diz, porque assim diz o alto e o excelso, que habita na eternidade e cujo nome é santo. Num alto e santo lugar habito, e também com o contrito e humilde de espírito. Então, se eu e você somos humildes e contrito de espírito, quem que habita em nós? O mesmo Deus que habita lá no santo lugar. Ele habita no seu coração através do seu Espírito Santo. E é isso que a igreja precisa emanar, é isso que a igreja precisa mostrar, é isso que a igreja precisa ter. Deus é santo e separado do pecado e do pecador. Só podemos alcançar o favor de Deus pelo sacrifício de Jesus Cristo. Então eu preciso dar o meu coração, porque senão eu torno-me separado de Deus. E a gente fica pregando, Deus ama o pecador, Deus ama, mas ele vai lançar o pecador no inferno no último dia. E agora? Aí o cara vai perguntar, pô, mas você me pregou errado, eu fiquei confortável, porque todo dia você falava, olha, Deus odeia o pecado, mas ama o pecador, Deus odeia o pecado, mas ama o pecador. E eu me senti bem. Se ele me ama, eu não preciso de mudança. E eu não posso falar que é uma mentira que Deus não ama o pecador, porque ele ama, tanto é que ele morreu pelo pecador. Mas é a outra verdade, que ele vai lançar o pecador no inferno. Pecador sem arrependimento. Pecador sem conversão vai ser lançado no inferno. Deus é santo, e por ele ser santo, ele não pode estar na presença de um pecador. A não ser que esse pecador
Confie na obra maravilhosa e perfeita de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Só mediante Cristo Jesus nós podemos nos apresentar diante de Deus. Deus vivifica, diz a palavra. Deus vivifica. Olha que maravilha. O espírito dos abatidos. Os abatidos são os humildes de coração. Se você lê Isaías 57, 15, na revista atualizada, vai estar lá. Deus vivifica os abatidos. Os humildes. Os que entendem que não pode nada diante dele. E ele é tudo diante de todos. Aquele que sabe do seu estado de miséria. Aquele que todos os dias conhece as suas limitações e sabe que o seu coração ele tem a tendência do pecado. Se você acha que você não luta com o pecado todos os dias, talvez você não lute mesmo. Porque o mais santo que anda nessa terra, ele luta com os seus pecados. Paulo chega a dizer que o bem que ele prefere ele não faz, mas o mal que ele não quer, esse sim ele faz. E às vezes nós queremos pregar que não temos o problema do pecado. Sim, temos o problema do pecado. O pecado não tem domínio mais sobre a vida do crente, mas a presença do pecado está todos os dias na frente do crente. E só seremos livres da presença do pecado na glória do Senhor. E ele diz também, Deus vivifica o coração contrito, o coração arrependido. Meus irmãos, você se arrependeu dos seus pecados hoje? Como tem sido o seu tempo de oração? Muito pedido ou muito arrependimento? Você tem falado mais de você ou você tem falado da glória de Deus para o próprio Deus nas suas orações? Porque é interessante, se nós nos ajoelharmos aqui por meia hora, talvez nós utilizaríamos quase todo esse tempo para glorificar a Deus. Se nós tivermos realmente uma vida com Deus, se nós tivermos realmente uma vida na palavra do Senhor. Porque quando ele diz, porque assim diz o alto e excelso que habita na eternidade, cujo nome é santo. No alto e santo lugar habito. É com ele que nós estamos falando quando nós oramos. Isaías 6 diz que os serafins ali que serviam diziam, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Eles não falavam, me dá isso, me dá aquilo, faz isso, faz aquilo. É santo, santo, santo. E como é que eles faziam isso? Cobrindo os pés e o rosto. Submissão, reverência total, integral àquele a quem eles serviam e servem até hoje. Agora nós apresentamos a nossa vida na presença do Senhor e queremos quase que dar ordem para o Senhor, queremos marcar dias de curas, dias de milagre, dias de bênção, dias de não sei o quê. Isso é total irreverência a esse Deus Santo. A igreja precisa ser reverente. Terceira coisa que eu aprendo nesse texto, os teus olhos se agradem dos meus caminhos. Ao final do versículo 26. Meus irmãos, onde está o seu prazer, o seu deleite? O que você tem sonhado durante essa semana? Em possuir algo? Em dominar sobre alguém ou sobre alguma situação? Em ter uma posição elevada em alguma circunstância? Ou seu prazer está no Senhor? Meus irmãos nossos hoje estão morrendo na China, nos países árabes, irmãos nossos estão morrendo por pregar a Cristo Jesus. Alguns estão morrendo somente por portar uma Bíblia. Outros estão morrendo somente por falar, eu sou sim um cristão. Agora é interessante que eles estão morrendo em alegria. Há deleite neles. Mas há deleite não no que eles têm, no que eles possuem aqui nessa terra. Mas há deleite no que eles têm e o que eles possuem na eternidade. Então os olhos desses nossos irmãos estão na eternidade. E quando os nossos olhos estão aqui nessa terra, nós estamos pedindo para Deus coisas dessa terra. E nós não estamos conseguindo enxergar a eternidade. Eu queria pedir para você hoje, faça uma análise da sua vida.
Onde está o seu coração? Onde está o seu deleite? O que te atrai produz realmente felicidade? Ou o que tem te atraído realmente pode te produzir felicidade? Meus irmãos, eu tive algumas conquistas aqui nessa terra, materialmente falando. E eu cheguei a uma conclusão. Elas não trazem felicidade. Não é porque eu ouvi alguém falar. Não é porque eu li em algum livro, é porque eu experimentei isso. E eu não estou fazendo isso para você achar que eu sou bom. Eu estou falando isso porque é a verdade do meu coração. Aqui nessa terra, nada vai te trazer deleite. Somente Cristo vivo em você. O Senhor produzirá em nós santidade e nos levará ao deleite nos nossos caminhos. Estes homens e mulheres que estão morrendo, eles se deleitam no Senhor. E muitas vezes eles vão para ser sacrificados, para ter a cabeça decapitada, louvando ao Senhor. Porque a glória deles está nos céus e em Cristo Jesus, e não aqui. Nós estamos procurando aplausos. Talvez nós estamos querendo ser reconhecidos na Câmara dos Vereadores como cidadão honorário, ou como fulano que fez alguma coisa. Irmãos, isso não é nada. Rasgue todas essas coisas. Não há nada nisso, a não ser em Cristo Jesus. Ali deveria estar o nosso deleite. A palavra de Deus é terrível para o ímpio e para o religioso. Aquela pessoa que veste a capa da religião, a palavra de Deus é terrível. Meus irmãos, você tem notado que muitas pessoas têm lido a palavra, mas por serem ímpios dentro de uma congregação ou somente religiosas, elas têm negado a fé delas. Elas mesmas têm debatido contra a palavra do Senhor. Por quê? Porque não se deleitam em Cristo, porque não o conhecem verdadeiramente. A palavra de Deus é deleite para o salvo. O salvo vê com alegria o que é Deus, e a Bíblia é absoluta na sua vida. Meus irmãos, nós estamos presenciando um tempo em que talvez daqui a alguns dias nós não poderemos, pela lei, abrir a nossa Bíblia e pregar o Evangelho. Se prepare, talvez chegue ainda nos nossos dias. Talvez ainda chegue nos nossos dias. E o que vai ser o seu discurso então? Se sancionarem uma lei que nós não podemos falar contra o pecado, que nós não podemos mais disciplinar os nossos filhos com a vara, o que faremos? Nos curvaremos diante dos homens e negaremos a Cristo? Ou nos curvaremos diante de Cristo e negaremos aos homens? Qual será a nossa decisão, então? O que faremos se tal decreto ou tal lei for sancionada? Meça a sua vida espiritual agora, faça uma análise. E eu vou fazer da minha. Será que eu me manterei íntegro, mesmo sob ameaça de prisão, de pagar multas, ou talvez de pagar com a própria vida? Será que ainda haverá integridade nos nossos corações? Quando um homem é salvo, ele olha para a palavra do Senhor e não vê nela peso algum, muito pelo contrário. Ele vê liberdade, vê que é leve o fardo de Jesus e vê que é graciosa uma vida com Jesus. Quando o Senhor nos chama à santidade, Ele nos chama a ter os olhos somente nos seus caminhos e sentir alegria nos caminhos dEle. Às vezes eu fico vendo, esses dias eu estava vendo, um homem que se dizia, eu não quero falar aqui o tipo de segmento que ele aderia, mas muito, vamos dizer assim, um cristão reformado. Ele agora está pregando contra o dízimo e oferta na igreja, que o pobre não pode dar dízimo e oferta na igreja. Eu não sei se dízimo e oferta é peso para você, não sei. Até penso que não, que essa igreja é muito abençoada aqui com essa área.
Mas eu lembro daquela viuvinha, né? Com aquelas 2 moedinhas que não valiam pouca coisa. Mas era tudo que ela tinha, ela colocou naquela. Isso não é peso para o crente. Isso não é fardo para o crente. Isso é alegria. Quando ele vem aqui na caixinha, ele vem com alegria, com gozo, com prazer, sentindo-se privilegiado. Sentindo o cuidado de Deus, sentindo que Deus deu a ele. Como ele vai medir isso? Sempre vai ser assim, Deus deu mais do que eu quase que preciso. Agora, quando ele não tem Jesus, ele primeiro faz as contas de tudo que ele precisa e vê se dá uma sobra, não é verdade ou não? Nunca dá, né? Porque a Bíblia é um peso. Agora, para o salvo, a Bíblia é uma alegria. Meus irmãos, a quarta característica que eu vejo aqui, a chamada à santidade, ela abrange toda a vida. Não é que você desceu as águas, agora você é santo e você não precisa mais caminhar. Não. E é interessante que ela abrange a vida de várias maneiras. Primeiro, é o compromisso de viver para Deus. Meus irmãos, eu falo que o batismo, uma pessoa acaba fazendo um voto aqui, né? O batismo não é salvação. Salvação ocorreu e depois ele veio aqui publicar a sua fé. Mas eu sempre pergunto, você promete mesmo que você vai usar da sua vida durante toda ela, o tempo que Deus te der, para louvor da glória dele? E as pessoas nunca falaram, não, isso, saíram da água, nunca. Sempre, sim. Inclusive eu, né? Mas será que nós temos usado toda a nossa vida para a glória do Senhor? Eu não estou falando de você trabalhar integralmente na obra, não. Eu estou falando da sua vida aqui, lá no seu trabalho, no seu descanso, ser para a glória do Senhor. Há um compromisso no seu coração de viver para Deus? Porque o homem que vive para Deus e que é compromissado com isso, eu falo que o casamento ele começa com um compromisso, né? Começa num compromisso. E ele firma nesse compromisso. Nessa palavra, nesse empenho de honra, não é verdade ou não? A vida do cristão precisa ter um compromisso também. De honrar a Deus em todas as coisas e aspectos. Meus irmãos, quantas vezes eu errei? Hoje. Desconfiei da ação de Deus, não acreditei em certos momentos que Deus estava no controle de tudo e me desesperei. Poxa vida, eu preciso crescer. E as minhas orações têm sido nesse teor, Senhor, tem misericórdia de mim. Por quê? Porque nós precisamos viver um compromisso de que a nossa vida seja toda para o Senhor. Meus irmãos, igreja não é você vir aqui. Igreja é você, em qualquer lugar, se parecer com Cristo Jesus e avançar com a palavra e com o Evangelho da graça. A chamada à santidade tem de ser interior. Ela deve encher todo o coração. Meus irmãos, acontece aqui dentro. Eu não quero, eu não posso ver tal cena, porque ela não é uma cena que agrada a Deus. Eu não posso cantar tal música, porque essa música não louva o meu Deus. Eu não posso fazer essas coisas, porque a mentira aqui, eu não posso mentir. Eu não posso fazer isso, porque isso seria idolatria, então eu não quero. Isso é santidade. Ela começa no seu coração, eu não vou fazer, porque o meu coração foi ministrado pelo poder de Deus, e aqui dentro o Espírito Santo está dizendo, não é esse caminho. E é interessante, ela começa enchendo o coração, isso é interior, mas ela é exterior, por quê? Porque ela abrange toda a minha forma de viver. Então, não é que eu não fumo dentro da igreja, eu não fumo em lugar nenhum. Por quê?
porque isso não glorifica a Deus. Muito pelo contrário, isso agride o templo do Espírito Santo. Eu não uso drogas no pátio da igreja? Não. Eu não uso droga em qualquer lugar. Eu estou dando exemplos simples para você entender. Porque de repente você vai para um outro ensinamento aí que Deus está ministrando no seu coração. Porque o interior está cheio de Deus. Então o exterior, ele vai estar também. E quando nós caminharmos aqui nessa peregrinação que o Senhor nos permite, nós não sabemos quanto tempo, nós vamos o quê? Viver para a glória do Senhor. Meus irmãos, as pessoas têm negado a Cristo quando estão vivendo, sabendo que a palavra diz para não ir por esse caminho, mesmo assim vão. As pessoas têm negado a Cristo, porque certamente o Espírito Santo vem e ministra uma certeza no seu coração: este caminho não é para o cristão, mas assim mesmo elas entristecem o Espírito Santo e continuam. Eu queria que você prestasse muita atenção em um versículo que eu vou ler. Não precisa abrir, preste atenção. 1 Tessalonicenses 5:23. E o próprio Deus de paz vos santifique completamente, e o vosso espírito, e alma, e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis, para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu não entendo aqui só como uma exortação. Eu entendo esse texto como um cuidado de Deus. O amor de Deus transbordando, ensinando e direcionando as nossas vidas ao centro da sua vontade. Então a Bíblia, para aquele que é santo, ou para aquele que tem buscado mais santidade pela palavra, porque a santidade, quem faz o processo é Deus em nós. Então nós temos que suplicar a Ele. E nós temos que buscar na sua palavra. Ela é maravilhosa. E ela nos mostra que é leve estar no caminho do Senhor. Porque eu não preciso me empenhar com o homem. O homem hoje só quer corrupção. E quando você adere à corrupção do homem, você sofre depois, porque ele te chantageia, não é verdade? Não. Ele começa a pôr peso em cima de você e começa a cada vez querer mais. É a mesma coisa uma pessoa que começa a ir no tráfico como um aviãozinho, depois ela vai crescendo, mas depois ela não consegue sair, porque se sair ela queima o arquivo, como eles dizem, né? É muito difícil ela sair disso. Mas em Jesus, cada dia que você vai mais conhecendo, vai se entregando a Ele, mais livre você se torna. E é interessante, um escravo de Cristo é livre. Que palavra difícil de entender só para os que realmente amam a Cristo. Ser escravo de Cristo me tornou livre. Porque eu tenho um Senhor que dá a vida por mim. Eu tenho um Senhor que cuida de cada detalhe da minha vida. E quando eu não o tinha, eu estava preso no quê? Nas coisas desse mundo, nos deleites desse mundo, na hierarquia desse mundo, no peso desse mundo. E isso traz um peso para nós, algo terrível. Eu queria que você prestasse muita atenção. O Senhor tem um chamado para você, a santidade. Sede santos, porque eu, o Senhor, sou santo. Sem santidade, ninguém verá a Deus. Separação do pecado e do mundo para Deus agora. Eu me separei do mundo, eu me separei do pecado, estou para Deus. Isso é ser santo. Você se considera santo? Você tem avaliado a sua vida todos os dias? Você tem se deleitado no Senhor e nas coisas de Deus? Eu queria que você prestasse muita atenção nisso. Os tempos são maus. Ensina-me a contar os meus dias. Ou ensina-nos a contar os nossos dias. Para quê? Para que alcancemos um coração sábio. E que é um coração sábio? Um coração que se submete ao Senhor. Um coração que se alegra no Senhor.
Um coração que entende o que é ser um escravo de Cristo. Um coração que está pronto para se ajoelhar durante um tempo e elogiar o Senhor. Um coração que está pronto para se ajoelhar durante um tempo e bater no seu peito com a cabeça baixa e dizer: tem misericórdia, porque sou um pecador. Um coração que está pronto para se ajoelhar diante do Senhor e falar: Senhor, abençoa o meu vizinho, abençoa o meu irmão em Cristo aqui, abençoa o meu irmão que está enfermo, Senhor Deus. E lá no final que ele vai pensar nele e na família dele. Porque também é importante que ele cubra a sua família de oração. Que ele demonstre amor pela sua família, orando por ela. Meus irmãos, o que está faltando para nós? Será que é compromisso com Deus? Será que é pegada? Será que a gente precisa... Olha, eu não sei como você tem se sentido. Eu tenho me sentido muito mal diante de Deus nesse quesito. Eu tenho falado para Deus mudar a minha história, mudar a minha vida. Para eu conseguir ser mais submisso a Ele. Eu tenho conversado aqui com os pastores pela manhã. Eles sabem o teor das minhas orações. Eu abro o coração com eles, porque eu preciso ser tratado todos os dias também, meu irmão. Ele começa no trono, não é verdade ou não? Ele começa no trono. E depois nós temos irmãos, que a palavra do Senhor disse: olha, vocês podem confessar os seus pecados uns aos outros, não é verdade ou não? E a gente pode orar um pelos outros. Exortai-vos mutuamente durante o tempo que se chama hoje, para que nós não sejamos o que? Endurecidos pelo engano do pecado. Então nós precisamos ter uma vida aos pés do Senhor Jesus. Esse mundo vai passar. O que você tem aqui nessa terra vai passar. A minha mãe não levou nada do que ela tem. E ela não era apegada, graças a Deus, com as coisas. Mas ela não levou nada, nem chegou a usufruir. E ela se foi, 21 dias mais ou menos. E amanhã, eu e você, se Jesus não voltar antes, nós iremos também. Que Jesus nos abençoe. Que Jesus realmente continue nos chamando a uma vida de santidade. E que nós possamos, pela atuação do Espírito Santo em nós, estar submissos a esse chamado e buscarmos crescimento espiritual. Amém? Vamos ficar de pé. Glória a Deus, vamos orar em nome de Jesus. Senhor Deus, nós queremos te louvar e te bendizer, porque Tu és o nosso santo e poderoso Deus. Todas as coisas estão diante dos Seus olhos, Senhor Deus. O nosso coração, o Senhor conhece melhor que nós mesmos, Senhor Deus. E nós queremos confessar que temos pecado contra o Senhor, não temos aproveitado as oportunidades da nossa vida, assim como o Senhor deseja, mas nós queremos, Senhor Deus, um compromisso firme com o Senhor, a fidelidade, o zelo, Senhor Deus, no estudo da Tua Palavra, na meditação da Tua Palavra, no nosso tempo de oração e principalmente, Senhor Deus, na nossa aplicação à vida lá fora, Senhor Deus. Nós precisamos aplicar a Tua Palavra nas nossas vidas para que as pessoas vejam as obras que o Senhor tem feito em nós e através de nós e glorifiquem o Teu santo nome. Senhor Deus, perdoa-nos, Senhor Deus. Nos faz homens e mulheres segundo o Teu coração, segundo a Tua vontade. Que cada um aqui dos irmãos, representado aqui, representando as suas famílias, possam ser extremamente abençoados e enriquecidos com a Tua palavra. Que a Tua verdade venha trazer mudança hoje em nós, um compromisso hoje em nós, uma iniciativa de buscar mais, Senhor Deus, na Tua verdade, Senhor Deus. Senhor Deus, abençoa aquelas pessoas que têm passado por lutas, por enfermidades. Senhor Deus, aquelas pessoas que nós temos nas nossas famílias que não têm se conseguido libertar de vícios, Senhor Deus. Aquelas pessoas que não têm conseguido deixar da idolatria, Senhor Deus. Faz uma obra nas nossas famílias, Senhor Deus. Que eles possam se render a Ti, Senhor Deus, e confiar inteiramente em Cristo Jesus. Faz um milagre, Senhor Deus, que ao voltarmos para as nossas casas, que nós possamos continuar um culto ali de adoração ao Teu santo nome, que tudo que nós formos fazer no restante dessa noite hoje, seja também para a glória do Senhor. Que a bênção do Senhor vá conosco, Senhor Deus, e que nós possamos desfrutar da alegria que só Jesus pode nos dar. A alegria em Cristo Jesus é o que nós queremos e é o que nós suplicamos no nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Jesus te abençoe e a paz do Senhor.